Um minuto, bom dia, excelente terça-feira para você que segue na companhia da Rádio Bandeirantes Campinas. Depois do Jornal Gente, agora é o Manhã Bandeirantes que está chegando para fazer companhia a você até às 11h30 da manhã, com informação, com prestação de serviços, com opinião e com tudo o que acontece pertinho da gente a partir de Campinas, dos estúdios do Complexo de Comunicação João Jorge Saad para diversas cidades que nos acompanham pelo FM 85.7 na faixa estendida do seu rádio. O Jornal Gente volta amanhã, às 8 horas da manhã, depois do Primeira Hora, com transmissão simultânea na tela da Band News TV. E a partir de agora, você é meu convidado, você é minha convidada também a participar desta edição do Manhã Bandeirantes, WhatsApp liberado pelo DDD 19 97102 1493. 19 97102 1493. Você acompanha a programação da Rádio Bandeirantes Campinas, além do FM 85.7, pelas nossas plataformas digitais, como o aplicativo Band Play, o nosso portal bandmulti.com.br e ainda o nosso canal do YouTube com transmissão já iniciada em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos a postos com os trabalhos técnicos do Alan Zanelato na mesa de som, com a central técnica a cargo do Edson Freitas e a coordenação técnica do Gil Kleber. Nossa equipe a postos, esperando também a sua mensagem pelo próprio canal do YouTube. Se você for inscrito no nosso canal do YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas, você pode mandar a sua mensagem de texto com o que você quiser, que aí nós compartilhamos a sua opinião com os ouvintes da Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos começar informando o motorista que está pelas ruas, estradas, avenidas que cortam nosso interior de São Paulo. Quero começar com uma informação importante aqui para os motoristas que trafegam pela região da Avenida Prestes Maia. A alça de acesso da Avenida Prestes Maia, no sentido bairro Centro de Campinas, para quem vai para a Avenida Prefeito Magalhães Teixeira, na região do Jardim do Trevo, começa hoje uma etapa de obras e ficará fechada de maneira ininterrupta até o dia 31 de maio. A INDEC informa que a previsão inicial é de começar o bloqueio ainda hoje pelas 8 horas da manhã, e com a diminuição de circulação de veículos no período de pico. A ação é necessária pela obra de ampliação das pistas da Avenida Prestes Maia na ponte que passa sobre o córrego Pissarrão. As obras começaram no início de março e a previsão de conclusão é de 12 meses. Também haverá o bloqueio da faixa de rolamento da direita da Avenida Prefeito Magalhães Teixeira na região das obras. Atenção para as rotas de desvio, são 3. Para os veículos que chegam da Anhanguera, da Santos Dumont ou da Alix da Cunha, Estrada Velha de Indaiatuba, a opção de desvio é entrar no acesso para a Avenida Papa Paulo VI, que é aquela paralela da Prestes Maia, onde tem ali os bancos, onde tem algumas empresas, antes da passarela de pedestres. Passarela que fica ali bem em frente ao posto de combustíveis, um pouquinho depois do hotel, um pouquinho depois dos hotéis, né? Que ali tem o Royal Palm Plaza, tem o Nacional, então um pouquinho à frente tem a passarela. Antes da passarela tem a entrada para a paralela. É ali que o motorista deve seguir pela Papa Paulo VI e acessar a rua Plínio Pereira Neves, no sentido bairro, fazer o retorno pela Avenida Celso Silveira de Resende, no sentido centro, e aí a Avenida Prefeito Magalhães Teixeira, que é a famosa marginal do Pissarrão. Outra alternativa é acessar a mesma Papa Paulo VI antes da ponte sobre o córrego Pissarrão, depois acessar a Prefeito Magalhães Teixeira, sentido bairro, e ali seguir as indicações das placas indicadas pela INDEC. E a terceira alternativa para o motorista é, após a alça com o bloqueio viário, acessar a rua Monsenhor João Batista Martins Ladeira, no sentido centro, a Avenida Marechal Carmona, fazer o retorno e seguir também a circulação que vai estar liberada nesse trecho. A INDEC indica, caso possível, que o motorista evite circular pela região das obras da Avenida Prestes Maia, já adotando essas rotas alternativas. Conheço bem aquela avenida ali, aquele trânsito vai ficar bem confuso. Então, se programe, se organize
e, se possível, evite a região durante esse período de obras previsto até o próximo dia 31 de maio. Mas para quem depende do trecho, não tem como evitar, porque a Prestes Maia é a principal alça de acesso para Campinas de quem vem de tantas cidades do nosso interior de São Paulo e também de quem vem da capital paulista pela rodovia Anhanguera ou pela rodovia Santos Dumont, Bandeirantes Santos Dumont, e ali acessando a Prestes Maia. Nas rodovias que cortam o nosso interior de São Paulo, um acidente nesse momento, um tombamento de um veículo pesado, interdita um trecho do Rodoanel no quilômetro 25, trecho que passa pela cidade de Barueri. Aqui próximo da gente, uma colisão com 4 pessoas que não tiveram ferimentos graves foi registrada mais cedo e ainda provoca um bloqueio parcial na SP-340, trecho de Mogi-mirim da rodovia Campinas-Mogi no quilômetro 162. Bloqueio parcial com uma lentidão nesse trecho para o motorista que está em Mogi-mirim. A informação também mais cedo de um acidente que aconteceu na rodovia dos Bandeirantes no quilômetro 86, trecho de Campinas, nesse momento já sem a interdição da faixa, 2 pessoas que se envolveram nessa colisão entre 2 veículos, quilômetro 86, veículos já retirados da pista, sem informações de feridos. Felizmente, nada de mais grave aconteceu. Mais cedo, nesse quilômetro 86, houve ali um pequeno bloqueio para a retirada dos automóveis, mas agora o trânsito já flui com naturalidade para esse horário. O que significa, no caso do sistema Anhanguera Bandeirantes, naturalidade para o horário não quer dizer que não tenha trecho com lentidão, mas ele está na capital paulista e hoje um pouco mais extenso do que o normal. A fila para acessar a marginal do Rio Tietê hoje começa no quilômetro 20 e segue até o quilômetro 13, 7 quilômetros de para e anda, e muita paciência para você que está a caminho de São Paulo pela rodovia dos Bandeirantes. Na Anhanguera o trânsito está um pouco menor. Então, tem também pontos de lentidão para a chegada a São Paulo, do quilômetro 26 ao 22, do quilômetro 13 ao quilômetro 11. Então, você, motorista, escolhe em qual rodovia você quer ficar parado antes de acessar a capital paulista, mas até lá você faz uma boa viagem, seja pela Anhanguera, seja pela rodovia dos Bandeirantes. Corredor Dom Pedro I com boas condições nesse momento de visibilidade de tráfego, sem a sinalização de nenhum ponto com lentidão, e que assim continue, e a gente vai monitorando o trânsito para você ao longo desta manhã até às 11h30 aqui no nosso Manhã Bandeirantes. A nossa equipe apostos para a gente começar a girar informações sobre o que acontece em Campinas e região nesta semana e nesta terça-feira especificamente. E também com a repercussão dos casos das últimas horas e os desdobramentos de algumas investigações. O repórter Igor Val está acompanhando a história do filho que matou a mãe e cortou parte do dedo para ter acesso às senhas de celular e às contas bancárias que ela tinha instaladas no próprio aparelho. 2 pessoas participaram dessa ação criminosa. Ontem nós falávamos sobre esse caso e para você que está chegando agora na nossa programação, esse rapaz foi até a casa da mãe, uma professora, servidora pública da cidade de Santa Maria da Serra, região de Piracicaba, acompanhado de uma mulher. A princípio, a intenção deles era desacordar a mãe para fazer transferências bancárias usando a digital dessa vítima. Mas ela morreu nessa ação criminosa. E aí, então, eles decidem cortar a falange, parte do dedo indicador, e assim seguirem como se nada tivesse acontecido. Eles saem de táxi até a cidade de São Pedro vão a Piracicaba, pegam um ônibus para Campinas, de Campinas para São Paulo. Ali, o filho começa a produzir vídeos mostrando que ele estava na capital paulista. E quando chega a notícia no dia seguinte da morte da mãe, ele usa isso como uma tentativa de álibi, como se dissesse: eu estou aqui em São Paulo, não sei o que aconteceu. Já há algum tempo não converso com a minha mãe, não vou até a casa dela. Porém, as câmeras de monitoramento da rua desmentiram essa versão. Colocaram o filho na cena do crime. Outro detalhe importante: a polícia encontrou o dedo cortado da mãe da vítima, que foi jogado pela janela de um hotel onde esse casal se hospedou. O homem foi preso durante o velório da mãe, em que sim, ele compareceu. A mulher que o acompanhava ainda está foragida e buscas são feitas na manhã desta terça-feira para encontrar essa segunda suspeita.
O repórter Igor Val conversou com o Dr. Marcel de Souza e traz um resumo das últimas horas de investigação e de uma história que, se falassem pra gente que é roteiro de filme, a gente ia dizer que é aquela coisa exagerada, mas acredite, é vida real e é pertinho da gente. O homem de 26 anos foi detido preventivamente quando chegava ao velório da mãe, 2 dias depois do latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Os policiais estavam disfarçados e com um mandado de prisão. A vítima, de 53 anos, era servidora pública de Santa Maria da Serra, cidade em que morava. O crime aconteceu na noite da última sexta-feira. Segundo a Polícia Civil, o filho da vítima invadiu a residência com uma companheira. A ideia inicial era desmaiar a mãe e realizar transferências bancárias pelo celular. Mas este plano não deu certo. A vítima, então, foi morta e teve o dedo indicador cortado. A morte, segundo o ML, ainda não emitiu o laudo, mas nós conversamos com a médica, é traumatismo crânioencefálico, provavelmente uma ação de agente contundente no crânio da vítima. Imagens de câmeras de segurança mostram a fuga. Os dois saem da casa com uma bolsa. Nele havia celulares e notebooks. Eles entram em um táxi, um carro branco, com destino à rodoviária de São Pedro, cerca de 30 quilômetros de distância do local do crime. A dupla embarca em um ônibus e vai até Piracicaba. Imagens mostram eles caminhando pela cidade. Os suspeitos se hospedaram em um hotel, na região central, onde inclusive foi encontrado o dedo decepado da vítima. A polícia sabe que foram realizadas transferências bancárias, dinheiro da vítima que foi desviado para o casal. No dia seguinte ao crime, a dupla saiu de Piracicaba e de ônibus desembarcou em São Paulo, local onde o filho da vítima tentou criar provas para que pudesse ser inocentado. O filho da vítima fez postagens em redes sociais dizendo que morava em São Paulo, não sabia as circunstâncias da morte da mãe, postou status, na rede social dizendo que não sabia as circunstâncias, estava em São Paulo e vindo para a região aqui para tomar conhecimento dos fatos. A mulher, que acompanhou toda a ação criminosa, ainda não foi encontrada e segue foragida. Alguns itens roubados da vítima foram recuperados e vão ajudar na investigação. A polícia trabalha para entender a motivação do crime. O que se sabe até agora é que o suspeito não tinha uma boa relação com a mãe. 10 horas e 13 minutos e a rodovia Miguel Melhado Campos, Avenida Viracopos, SP-324, foi entregue neste final de semana numa das visitas do governador Tarcísio de Freitas à região. Um local que foi cercado de problemas de segurança pública ao longo dos últimos anos e algumas obras que ali realizadas foram que geraram também uma série de polêmicas. Vamos primeiro entender a situação viária por lá, como está a rodovia Miguel Melhado agora, e depois a gente fala a respeito das famílias ali também retiradas das margens da rodovia. A reportagem é do nosso colega jornalista Edson Souza. A caravana 3D do governador esteve na região do Aeroporto Internacional de Viracopos no final de semana. Lá foram entregues as obras de modernização da rodovia Miguel Melhado de Campos, a SP-324. Com um investimento da ordem de 124 milhões de reais, os serviços concluídos representam a realização de uma antiga reivindicação da região. Aproximadamente 50 mil moradores devem ser beneficiados, facilitando inclusive o acesso ao terminal aeroportuário. As obras incluíram a duplicação do trecho entre os quilômetros 87 e 90, elevação da pista, recuperação do pavimento das vias marginais, passagem de pedestres, calçadas e ciclovia, além de separar o tráfego rodoviário do urbano. Aproximadamente 100 famílias ocupavam a faixa de domínio do antigo traçado e o governador disse que essas famílias serão atendidas através de uma parceria entre o DER, a CDHU e a Coab Campinas, para que essas famílias possam adquirir novas moradias. Tarcísio de Freitas também anunciou a construção no local de uma passarela que vai beneficiar a população. Então nós vamos ter a passarela, nós vamos fazer a passarela, a gente entende que é importante, nós já temos as passagens inferiores,
para que as pessoas já podem usar com segurança, e nós vamos fazer a passarela também. Então o DR já está autorizado a fazer a passarela, então a gente vai ter a barreira New Jersey, né, aquelas barreiras de concreto para proteger o pessoal que vai estar na ciclovia, vai ter a passarela e vai ter a escola. Então aguardem a escola, que a escola vai ser uma bênção aqui, tá bom? Bom, são 116 famílias ao todo dali retiradas. No final de dezembro do ano passado, mais 15 famílias foram incluídas na lista de quem vivia ao entorno da rodovia Miguel Melhado de Campos. E um termo de ajuste de condutas foi determinado para que essas famílias de fato recebam as suas moradias, ou pelo menos um crédito para ter onde se recolocar. É um termo de compromisso de ajustamento de conduta, o nome correto do TAC. Termo firmado no final do ano passado entre a 9ª Defensoria Pública de Campinas, o Núcleo de Habitação e Urbanismo e a 3ª Subdefensoria Pública Geral da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Famílias que foram retiradas e que, segundo o governador, vão ter essa nova unidade com novas centralidades dessa população. Na região de Campinas estão previstas, segundo o governador Tarcísio, mais 2.000 unidades habitacionais, onde essas famílias serão incluídas. É um programa que o governo considera importante, falando de 23.000 novas moradias feitas em 14 localidades diferentes em 10 municípios. Na última semana, a Justiça de Campinas determinou, através de uma liminar, a suspensão de novas demolições e de despejos em uma das ruas do Campo Belo, a Rua Juarez de Paula Camargo. Isso pela denúncia feita de que foi descumprido o termo de ajustamento de conduta firmado entre o DR e a Defensoria Pública. O acordo previa um prazo mínimo de 30 dias para desocupação voluntária, auxílio aluguel e uma carta de crédito de até R$200 mil para reassentamento de famílias afetadas. Mesmo assim, moradores e movimentos sociais afirmam que aconteceram remoções antecipadas, o uso de força e a intimidação em alguns casos. O Departamento de Estradas de Rodagens afirmou por meio de nota que as demolições ocorreram antes da liminar e que cerca de 100 famílias já foram atendidas por meio de um convênio. Há uma carta de crédito e um auxílio aluguel de R$ 605 até a moradia definitiva. É uma parceria com a Prefeitura de Campinas, que também viabiliza a área para realocação de 31 comerciantes que não podem mais ficar instalados às margens da rodovia Miguel Melhado Campos. Isso porque há uma questão técnica que nada pode ser ali instalado nesse quilômetro, nesse entorno onde antes tinha toda uma vida urbana às margens da Miguel Melhado. A duplicação da pista, e o alteamento da pista afetaram as famílias que moravam no trecho entre os quilômetros 87 e 90 e que tiveram que sair de suas casas ou fechar os seus comércios. Ainda há muita reclamação sobre o valor pago para esse auxílio aluguel, considerado insuficiente para essas famílias, e também o prazo para a definição de quando elas terão uma moradia definitiva, assuntos que nós vamos continuar acompanhando e cobrando das autoridades uma solução. Às 10h19, neste momento, Campinas com temperaturas amenas, na casa dos 24 graus, segundo os termômetros do CEPAGRE, numa terça-feira em que a mínima não passou dos 17,5 graus. Ontem a máxima também não subiu tanto assim. O mais quente que nós sentimos ontem em Campinas, às 13h40 da tarde, foi a temperatura de 28,4 graus. Nesse momento, a umidade relativa do ar está em 69% e um ventinho leve na casa dos 7 km por hora. Vamos nos programar para esta terça-feira? A Nath Luquezzi já está presente nos nossos estúdios para a gente saber a previsão do tempo para hoje. Bom dia para você, Nath. Vamos aqui ouvir Nath Luquezzi nesta manhã de terça-feira no microfone forte da Rádio Bandeirantes Campinas. Agora sim, bom dia. Bom dia, Heitor. Bom dia, você ouvinte. Hoje o tempo continua estável, bastante nebulosidade aqui na cidade, variação entre céu encoberto, aberturas de sol ao longo do dia. É aquele cenário típico mesmo de outono, principalmente aqui no interior paulista. Ao longo do dia, o sol vai aparecendo de forma tímida entre as nuvens, sem força suficiente para afastar completamente o céu carregado, mas contribuindo para momentos de maior nebulosidade. Apesar da nebulosidade, a gente não tem chuva durante o dia hoje não. Durante a tarde, o
tempo segue estável, sem mudanças bruscas também na temperatura, predomínio de nuvens e uma temperatura máxima prevista aí para hoje de 27 graus. O alerta fica para a umidade relativa do ar, que hoje elas podem atingir níveis baixos em alguns momentos. Ontem eu trouxe que ela ficava ali na média, entre 40% e 50%, mas hoje os índices podem ficar abaixo dos 30%, o que exige aí atenção principalmente nas horas mais quentes da tarde. Então, desde agora, 10 horas da manhã, seguindo até as 4 horas da tarde, é importante redobrar aí a hidratação. Mas apesar do tempo seco, a umidade relativa do ar amanhã deve ficar em torno de 40% nos períodos da tarde. Então, somente hoje a gente tem essa queda nos índices de umidade relativa do ar. Sexta-feira, a gente pode ter ainda tempo firme. Ontem eu trouxe que poderia chover a partir de sexta, mas a expectativa é que as pancadas isoladas de chuva comecem somente no sábado por conta da passagem de frente fria pelo Atlântico. Mas é claro que até lá muitas coisas podem mudar. Por enquanto, a semana inteira até sexta-feira, tempo bastante estável, amplitude térmica, então dias que começam ali com 16, 15 graus de mínima e terminam com 27, 28 graus de máxima. Às 10 horas da manhã e mais 22 minutos, o nosso Manhã Bandeirantes, na volta do intervalo, vai falar a respeito de um mês que nós estamos vivendo, que é o Abril Azul, o mês de conscientização sobre o transtorno do espectro autista. Nós vamos falar a respeito do diagnóstico tardio sobre o autismo e de como hoje muita gente está descobrindo que faz parte deste grupo e o que isso significa para o aumento da visibilidade, para a aceitação, para o respeito que a sociedade precisa ter e a importância deste mês de abril também para se discutir a respeito de algo que faz parte da nossa sociedade, que é o transtorno do espectro autista. Depois do intervalo, esses e outros assuntos aqui na programação da RB. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique e a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. O conhecimento que transforma pessoas e a sociedade. Difundir, propagar os fatos e mais do que isso. Investigar, explicar e opinar. No mundo com tantas mídias, tantas fontes de notícias, nos colocamos a serviço da informação honesta, confiável, de credibilidade. Somos a Rádio Bandeirantes. Priorizamos o que é relevante, valorizamos as diferenças, transmitimos informação e temos opinião. Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Quando você sintoniza Bandeirantes. Quando ouve pela internet no seu computador. Quando seleciona Bandeirantes no aplicativo. É fato e certo. É fato e certo que você encontra informação a todo momento. Para você saber. Para analisar e formar a sua própria ideia sobre os fatos. É fato e certo. Bandeirantes. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes, como esta. Dominou seu goleiro, vai marcar, bateu, defesa! É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Manhã Bandeirantes. 10 horas 25 minutos, de volta com o nosso Manhã Bandeirantes. Daqui a pouquinho nós vamos trazer os melhores momentos da sessão da Câmara Municipal de ontem aqui em Campinas, porque foi colocado para votação o projeto, ou pedido de
abertura de comissão processante contra o vereador Vini Oliveira, o segundo vereador mais votado na última eleição aqui na cidade. Embora nas redes sociais ele fale que seja o primeiro, ele foi o segundo vereador mais votado, o primeiro foi a Mariana Conte. E justamente as redes sociais do vereador foram o motivo, ou um dos, para a abertura, ou pedido de um advogado para a abertura de uma comissão processante. Já te adianto que os vereadores, por unanimidade, votaram contra a abertura. A gente vai trazer um trecho do pedido, a gente vai mostrar a defesa do vereador Vini, extremamente rápida, seguro no que falou, e inclusive vereadores de oposição que subiram ao plenário para dizer que também votariam contra. Mas teve puxão de orelha também de colega parlamentar. A gente vai trazer esse resumo ainda hoje nessa edição do Manhã Bandeirantes. Enquanto isso, nós vamos girando a nossa reportagem, trazendo para você uma novidade que já está sendo testada e que pode se espalhar pela segurança pública do estado de São Paulo. Hoje, se uma mulher vítima de agressão liga para a Polícia Militar pelo telefone 190, existe um procedimento padrão na chegada de uma viatura da polícia. Vamos criar um seguinte cenário. A mulher é agredida pelo marido, pelo companheiro, por um homem dentro da residência. Ela liga para a polícia. A viatura policial chega e esse homem saiu da residência e não é localizado. Pelas regras de hoje, pelo protocolo que ainda é válido no estado de São Paulo, a Polícia Militar faz o registro pela própria PM, o BO da Polícia Militar, e se essa vítima quiser dar continuidade a essa denúncia, ela precisa ir a uma delegacia, seja um plantão policial, seja uma delegacia de defesa da mulher, formalizar a denúncia para a Polícia Civil e, assim, dar a sequência para um inquérito contra esse homem agressor e, eventualmente, um pedido de medida protetiva na Justiça. O que está sendo agora implantado e que deve, até o final de maio, virar protocolo no estado de São Paulo todo? Por enquanto está valendo na Baixada Santista. A viatura da Polícia Militar vai ao endereço. Se o homem agressor está lá, é prisão em flagrante e segue o trâmite normal de qualquer flagrante. Vítima, agressor são levados para a delegacia e ali é dada a ciência para a Polícia Civil. Se esse homem não está presente na casa, o boletim feito pela Polícia Militar vai diretamente para o sistema da Polícia Civil também, para que a mulher não precise fazer esse deslocamento, seja no mesmo dia ou seja em dias seguintes, para que ela não, depois de dar um gesto importante, de dar um passo importante, de fazer uma denúncia que nem sempre é fácil, pelo contrário, há muita barreira e muita dificuldade para as mulheres, em vários casos, por inúmeros motivos, fazerem uma denúncia de agressão. Uma vez que ela dá esse primeiro passo, não se cria uma barreira, uma dificuldade, um ruído para que a denúncia chegue até a polícia responsável pela investigação. Então a própria Polícia Militar dá sequência para que a mulher não tenha que fazer esse deslocamento e no meio do caminho seja convencida pelo agressor, desestimulada por familiares, amigos, igreja e tantas coisas que desestimulam mulheres a fazerem denúncias nesse país. A Olivia Freitas foi acompanhar os primeiros dias da aplicação desse novo protocolo e a gente traz mais detalhes na reportagem do Manhã Bandeirantes. 10h29, reposicionando a reportagem da Olivia Freitas. Veja se tá certinho aí pra gente trazer esse material. Veja na pasta de ontem, se tiver... Pega na pasta de ontem, vamos aqui ao vivo com você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, passo a passo. Entre na pasta Share Off de ontem, do Manhã Bandeirantes, que você terá também a reportagem da Olivia Freitas em algo que eu considero fundamental. Porque a violência contra a mulher, ela passa por uma conscientização na sociedade de, primeiro, não transformar a vítima em corresponsável por essas agressões. Uma vez ela criando coragem para fazer a denúncia, ter barreiras no meio do caminho pode fazer com que essa mulher continue vivendo esse risco dentro da residência, de um ambiente de trabalho ou em qualquer outra circunstância. A reportagem da Olivia Freitas vai trazer, inclusive, o depoimento de quem já sentiu isso na pele, mas em algum momento criou coragem, fez a denúncia. E com esse novo protocolo, a tendência
é que mais histórias assim cheguem às autoridades. Foram anos de uma história de violência. Depois da separação, vieram as ameaças. Mesmo assim, essa mulher esperou 2 anos para denunciar. Por conta das crianças, né, também. E por conta do meu pai, que meu pai tinha muita pena dele, né, dos meus pais tinha bastante pena. Porque o que vai ser dele? Em 2025, de cada 10 mulheres vítimas de violência no Brasil, 4 optaram pelo silêncio. Só 2 buscaram os órgãos oficiais, como as delegacias. São números de um padrão histórico. A menor parte das mulheres vítimas de agressão busca, de alguma forma, o apoio do poder público. E muitas decidem não seguir com a denúncia, evidenciando que são diversas as camadas até que uma mulher consiga, de fato, se livrar de um ciclo de violência. Mudar essa realidade também depende de novas e mais eficientes formas de enfrentamento, que já podem começar na hora do pedido de socorro. Em Santos, no litoral de São Paulo, quando um caso de violência doméstica chega pelo número 190, os policiais agora fazem um boletim de ocorrência no local. Com o sistema ainda em fase de testes, as informações vão direto para os registros da Polícia Civil. Durante o atendimento, a vítima também pode pedir medida protetiva de urgência e o encaminhamento para a rede de proteção à mulher. Quando a Polícia Militar vai até o local dos fatos e o agressor não está mais no local, a Polícia Militar faz, juntamente com essa vítima, o registro da ocorrência no local. Essa mulher não precisa mais ir até uma delegacia de polícia para que haja o registro e, de fato, instaure-se um inquérito policial. Esse homem agressor, ele vai ser judicializado. O objetivo é reduzir a subnotificação e agilizar os processos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o projeto piloto deve ser ampliado gradualmente para todo o estado a partir de maio. Depois que você denunciou, o que aconteceu? Ele sumiu. E se eu soubesse que ia piorar, eu teria agido antes. Certeza. Agora 10 horas da manhã e mais 33 minutos. Lembrando que, se você conhece alguém que sofra de violência doméstica, alguém que relate um ambiente tóxico, violento, mas que não tenha coragem de fazer a denúncia, existe um telefone no Brasil que é o 180. O telefone 180 é a central de atendimento à mulher. É um serviço gratuito, confidencial, que funciona 24 horas por dia. Se você acha que ainda não está preparada para dar um primeiro passo de uma denúncia para a polícia, pelo telefone 180, você vai receber a orientação de uma equipe especializada, profissional, que vai te atender, ouvir a sua história, receber eventualmente a denúncia de violência doméstica e, se ali você se sentir confiável, confiante, se sentir num ambiente acolhedor, a própria Central de Atendimento à Mulher encaminha aos órgãos competentes, como as delegacias de defesa da mulher, ao Ministério Público, a sua situação. O telefone é 180, você pode ligar de qualquer cidade do Brasil a qualquer hora do dia. 10h34, o Abril Azul é o mês de conscientização no mundo todo sobre o transtorno do espectro autista. Foi instituído pela ONU para combater o preconceito, informar sobre o autismo e promover a inclusão. O mês que começou lá no dia 2, tendo o Dia Mundial de Conscientização de Autismo, marcado por iluminações de prédios públicos na cor azul, eventos educativos, palestras, uma série de debates sobre esse tema tão em alta na nossa sociedade. E não seria à toa. O Brasil tem hoje cerca de 2.400.000 pessoas diagnosticadas com autismo. Esse dado é apresentado pelo censo de 2022 do IBGE, um marco importante, mas ainda insuficiente para dimensionar a real presença no transtorno do espectro autista, o TEA, no país. Para a gente falar mais sobre esse assunto, nossa convidada nesta manhã de terça-feira é a Mariana Valente, diretora clínica do grupo Abacadabra, especializado em análise de comportamento aplicada. Doutora Mariana Valente, muito bom dia. É um prazer recebê-la aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Bom dia, o prazer é meu. Obrigada pelo convite e por abrir o espaço para falar sobre esse tema tão importante. Esse número de 2.400.000 pessoas, se nós compararmos com anos anteriores, com censos anteriores, ele é um número mais alto.
Mas ainda podemos dizer que há uma subnotificação, um subdiagnóstico no Brasil sobre as pessoas que tenham o transtorno do espectro autista? Sim, na verdade nós não tínhamos esse número de fato exato, né, com relação a dados coletados pelo IBGE, isso é bem recente, e nós temos um relatório nacional que foi divulgado aí a semana passada, né, agora de 2026, que trouxe um mapa sobre o autismo no Brasil e trouxe ali uma definição de qual é a maior população que tem esses diagnósticos, né? E, de acordo com esses dados, a gente tem ali 72% das pessoas estão entre a faixa etária ali da infância e da adolescência, e só 27% estão na faixa etária ali da vida adulta. Então, isso nos mostra o quanto a gente teve evolução com relação ao diagnóstico, né? Então, as pessoas adultas, quando estavam na fase ali da infância, quando eram jovens, né, não tiveram acesso a esses diagnósticos, né? E esse aumento do diagnóstico, principalmente precoce, né, de crianças pequenas, que dá ao fato, se relaciona ali com o fato de termos mais informações, né, e mais estudos, mais pesquisas sobre os critérios diagnósticos do autismo. E isso é muito importante, né? Quanto antes a gente tem o diagnóstico, mais cedo a gente começa a intervenção e tem uma melhor evolução para esses pacientes. Nath Luquezzi, nossa convidada no Manhã Bandeirantes, a doutora Mariana Valente, diretora clínica do grupo Abacadabra. Bom dia, Mariana. Bom dia, doutora. Queria entender o porquê que durante muitos anos a gente tinha aquele mito de que meninas, mulheres, não tinham autismo. Qual é a dificuldade em diagnosticar as mulheres? Nós vivemos numa sociedade, né, numa cultura em que o que é esperado dos comportamentos de meninos é diferente do que é esperado dos comportamentos de meninas, né? Então, se a gente for pensar o que nós observamos ali, né, no comportamento durante a infância, os meninos são considerados assim, mais agitados, gostam mais de atividades físicas, enfim, e as meninas geralmente são mais quietinhas, mais tranquilas, né? Então, isso faz com que as pessoas não consigam perceber alguns sinais em meninas que tenham ali características sutis ou que enquadrariam num perfil ali com autismo que necessita de menos suporte, né? Um autismo considerado ali, às vezes são diagnosticados com outros transtornos, né? Como transtorno de ansiedade, depressão, borderline, erroneamente, e aí só vai entender de fato se essa pessoa também se enquadra dentro das características de autismo mais tardiamente na vida dessas pessoas. Doutora, repercutiu muito na última semana uma entrevista do médico neuropediatra Dr. José Salomão Schwartzman no programa Roda Viva na TV Cultura, em que ele fala que muita gente se faz de autista nível 1 para obter as benesses que isso traz. Porque uma vez considerada uma pessoa com deficiência, uma pessoa que tenha os direitos de um deficiente no Brasil, algumas pessoas estariam confundindo esse diagnóstico do TEA, o que daria um número mais elevado do nível 1 de suporte do que realmente nós temos no Brasil. A senhora concorda com essa definição? E o que é considerado o nível 1 de autismo pelos estudos médicos, pelas categorias que também permitem que a pessoa tenha acesso a esse direito, por exemplo, de uma meia entrada, de uma fila preferencial, doutora? O autismo, dentro do DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais, né, que é o que a gente usa ali para direcionar, né, os diagnósticos, ele é caracterizado por ter dificuldades na comunicação social e padrões de comportamento e atividades restritas, interesses restritos e repetitivos. Dentro disso, a gente tem níveis de suporte, o nível 1, nível 2 e nível 3. O nível 1 é aquela pessoa que precisa de um suporte, mas tem uma certa autonomia e independência, né? Enquanto o nível 3 precisa de um suporte muito substancial, né? Então, é uma pessoa que depende muito de outros cuidadores, de outras pessoas responsáveis. E isso a gente tem uma discussão sobre o quanto o transtorno do espectro autista ficou muito amplo, né, a partir
dessa diferenciação do nível 1 para o nível 3, porque realmente são pessoas que têm ali habilidades, repertórios muito diferentes, muito distantes, mas ainda assim cumprem os critérios diagnósticos, né, de dificuldade de comunicação social e padrões de interesses restritos ali. Por isso, para o próximo DSM, né, que vai ser publicado ali a partir de 2027, existe uma discussão sobre a divisão ali, né, de novas nomenclaturas, mas por enquanto o que a gente tem é o DSM-5 e a gente usa essa nomenclatura nível 1, nível 2 e nível 3. O que acontece muitas vezes é que essas pessoas que conseguem um diagnóstico tardio ali no nível 1 de suporte não tiveram acesso a outras terapias, intervenções ao longo da vida, acabam tendo acesso a esse diagnóstico porque tem alguma criança na família, filho, enfim, que recebeu ali um diagnóstico mais precocemente, por conta das maiores e melhores informações que a gente tem atualmente, mas isso não invalida as dificuldades, né, e sofrimento que essa pessoa teve ao longo da vida, né. Então, o diagnóstico, ele é muito bem-vindo, independente da fase da vida em que a pessoa esteja, independente do nível de suporte, né. O nível 1 de suporte, como o próprio termo ali já diz, né, ainda caracteriza pessoas que precisam de uma ajuda, que precisam de alguém ali supervisionando, né? Se é uma pessoa que não precisa de ajuda, ela não se enquadra dentro das características diagnósticas do autismo. Então, isso já demonstra que é uma pessoa diferente de uma pessoa neurotípica, né, que tem totalmente, tem uma autonomia e uma independência completa, né? E aí isso acho que é muito individual, né, de cada caso ali, de cada pessoa, quais são as dificuldades, quais são os sofrimentos que essa pessoa passou ao longo da vida até conseguir chegar nesse diagnóstico, né, como eu comentei, às vezes até tentativas de suicídio e ansiedade, depressão, outros transtornos que acabam sendo diagnosticados junto com o autismo. Mas essa questão dos direitos, né, inclusive nesse relatório que eu mencionei, o relatório nacional, né, do Mapa Brasil, do Mapa Autismo Brasil, ele traz que uma porcentagem muito pequena das pessoas autistas do Brasil tem acesso a esses direitos. Então, legalmente, a gente tem alguns direitos que deveriam ser assegurados para essas pessoas, né, como, por exemplo, acesso à meia entrada, fila preferencial, isenção de alguns impostos ali na aquisição de veículos, mas na prática pouquíssimas pessoas têm acesso a isso, né? Então eu acho um pouco delicado nós associarmos essa busca de diagnóstico aos direitos que essas pessoas teriam, porque na verdade as dificuldades decorrentes desse diagnóstico são muito mais evidentes do que os direitos que essas pessoas poderiam exercer. E pós-diagnóstico, eu acredito que deva ser uma montanha-russa de emoção, até pelo alívio, pela validação. E aí, o que muda na prática em um adulto depois desse diagnóstico? Acho que a primeira coisa que muda é a pessoa realmente entender ali as dificuldades que ela passou ao longo de toda a vida, né? Inclusive, depois dessas discussões, dessas polêmicas, né, dessa última entrevista do Roda Viva, um termo que muito se usou ali é o esquisito, né? Então, às vezes, essa pessoa realmente se sentia diferente de outras pessoas, né? Com preferências diferentes, com comportamentos diferentes, e isso acabava trazendo sofrimento, né? Então, acho que a primeira coisa é a pessoa conseguir entender da onde vem essas dificuldades, né? Justificar essas dificuldades pelas características do transtorno. E aí, sim, buscar ajuda, buscar intervenção de profissionais especializados que vão conseguir, de fato, ajudar, né? Porque planejar uma intervenção para pessoas autistas requer conhecimentos muito específicos, então precisam ser profissionais especialistas na área, que conheçam sobre o autismo, que consigam, de fato, ajudar essas pessoas. Então, o diagnóstico é muito importante para que essa pessoa consiga buscar ajuda, né, e uma intervenção apropriada. Para quem está nos acompanhando agora, quais são os sinais, quais são os comportamentos que a pessoa na vida adulta pode identificar? Quais são os comportamentos que um pai, uma mãe, um avô, uma avó pode identificar numa criança? E uma vez identificados alguns desses comportamentos, a quem procurar ajuda, doutora?
Os comportamentos que chamam mais atenção, geralmente ali na primeira infância, é a dificuldade de comunicação, né? Então, uma criança que tem um atraso de fala, né, que demora mais para começar a falar, ou que tenha uma dificuldade de interação social, né, que é o que a gente chama de comunicação social. Então, não responde quando é chamado, por exemplo, não faz um contato visual, não mantém um contato visual, mesmo com pessoas familiares, né, que são os principais cuidadores ali, não demonstra interesse nessa interação, né, nessa troca social com outras pessoas. Crianças que tenham apresentado alguma perda de habilidade, então adquiriram habilidades dentro dos marcos do desenvolvimento, né, dentro do esperado, e tiveram alguma perda, então, por exemplo, crianças que começaram a falar e pararam de falar, ou crianças que tinham uma intenção comunicativa, apontava, né, e deixaram de fazer. Então, perda de habilidade é um sinal de alerta bem importante para o diagnóstico de autismo, e uma das características principais é esse atraso de fala ali na primeira infância. Mas é importante que, mesmo quando esse diagnóstico é tardio, é importante que tenha uma pesquisa ali, né, uma identificação de como era essa criança nessa primeira infância, porque os sinais de autismo estão presentes desde os primeiros meses ali, né? Então, mesmo que demorou um pouquinho mais para conseguir ter acesso ao diagnóstico, essa pesquisa é importante para a gente identificar se essa criança já demonstrava alguns sinais desde os primeiros meses de vida, relacionados a essas duas características principais, né, que é uma falha na comunicação social e comportamentos muito restritos e muito repetitivos, como, por exemplo, estereotipias motoras, andar na ponta dos pés, apresentar o flapping, que é um movimento com as mãos, né, que é o mais característico ali do autismo. Mas esses são alguns exemplos, né, muito individualizado, mas o que é mais importante é cumprir com esses critérios diagnósticos nesses dois pontos ali, de comunicação social e comportamentos restritos e repetitivos. Quais que são os maiores problemas quando essa pessoa, que já adulta, foi diagnosticada com sintomas de, por exemplo, um TDAH e faz uso de medicações para outro aspecto? E aí, como fazer um diagnóstico correto, já que essa pessoa já foi medicada há anos por conta de um outro acometimento que não é o correto? Na verdade, assim, é muito comum que existam co-ocorrências, né? Então, mais de um diagnóstico ali numa mesma pessoa. É possível que a pessoa tenha um diagnóstico de autismo e TDAH, ou transtorno de ansiedade, ou depressão, né? É possível ter esses dois diagnósticos ali. Mas o mais importante é a gente entender qual é o diagnóstico base, né? Então, qual é o principal diagnóstico que traz mais prejuízos ali para aquela pessoa, para a gente conseguir direcionar uma intervenção mais apropriada, né? E muitas vezes, esse tratamento medicamentoso, ele voltado, por exemplo, para o TDAH, vai continuar sendo realizado juntamente com uma terapia comportamental voltada para essa mudança ali de repertório, né? Para essa mudança de comportamento que esse paciente apresenta decorrente do diagnóstico de autismo. Então, precisa ser olhado para as duas condições, né, para os dois diagnósticos que essa pessoa possui, se esse for o caso, mas existem casos também que foram dados diagnósticos errados. E aí é mais importante ainda essa mudança ali, né, para entender de fato qual é o diagnóstico correto daquela pessoa, para conseguir promover uma intervenção apropriada que realmente vai auxiliar essa pessoa a ter uma melhor qualidade de vida. Para a gente finalizar, nós estamos conversando com a doutora Mariana Valente, que é diretora clínica do grupo Abacadabra, falando a respeito deste mês de consciência sobre o autismo. O ouvinte Edmilson tem uma pergunta que pode ser a dúvida de mais gente também, doutora. Ele fala a respeito da preferência no atendimento a crianças com transtorno do espectro autista. Como é possível comprovar o autismo da criança? Ele fala a respeito de uma experiência que ele teve. O questionamento vem depois que passei pelo pronto-socorro, ele estava com o filho dele, e aí chegaram vários pais com crianças que tiveram atendimento prioritário alegando que o filho é autista, mas não apresentaram nenhum documento comprovado. Há uma documentação, há uma comprovação que precisa ser mostrada também para que esse atendimento seja prioritário para a criança autista? Sim, existe algumas
carteirinhas ali de identificação, que a gente sempre recomenda que a criança use, né, que é um cordão, geralmente um cordão do girassol ou cordão de quebra-cabeças ali que a criança usa com uma carteirinha, identificando aquela pessoa como uma pessoa que tem o diagnóstico de autismo, né? Isso é muito importante, não só para essa questão ali de filas preferenciais, mas também para que as pessoas consigam lidar melhor, né, com pessoas autistas na sociedade como um todo. Na fila preferencial, acredito que, assim como as outras pessoas que têm acesso à fila preferencial, como, por exemplo, doadores de sangue, idosos, né, enfim, não é obrigatório que você apresente algo, né, que justifique ali o seu direito de acessar a fila preferencial. Mas nós, enquanto pessoas neurotípicas, a gente consegue identificar ali se é uma criança que está apresentando muita dificuldade ali numa sala de espera, né, que é característico também de algumas crianças autistas, de ter uma dificuldade de esperar, de ter uma dificuldade de entrar num ambiente diferente, com estímulos diferentes, com muitas pessoas, com muita movimentação. Então, é visível essa dificuldade dessas crianças, né? Então, acho que independente dessa comprovação, a gente, enquanto sociedade, entender que todos somos diferentes, né, e entender que para algumas crianças é muito difícil lidar com essa situação num ambiente hospitalar, né, então é importante que elas tenham esse acesso ali prioritário, independente de qualquer outra documentação que comprove. Nós conversamos com a doutora Mariana Valente, diretora clínica do grupo Abacadabra, que foi fundado em 2015, tem sede aqui em Campinas, com instalações ampliadas, chegando à cidade de Mojimirim, justamente com esse trabalho para o desenvolvimento da pessoa neurodivergente e apresentando também resultados práticos já nos últimos anos. Doutora, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte, com o Manhã Bandeirantes. Espaço sempre aberto para a gente falar sobre um assunto tão importante quanto esse, não só no mês de abril, mas ao longo de todo o ano. Um bom trabalho a você e a toda a sua equipe. Eu que agradeço pelo convite, acho que é muito importante a gente falar sobre autismo, como você mesmo disse, ao longo de todo o ano, né, e não só durante o abril, mas a gente aproveita esse mês de conscientização para levar ainda mais informação para a sociedade. Às 10h53, um último intervalo. Na volta, o Manhã Bandeirantes traz a sessão da Câmara Municipal de ontem em Campinas, que passou praticamente todo o seu tempo debruçado sobre a comissão processante pedida por um advogado contra o vereador Vini Oliveira. Isso por conta da conduta do parlamentar na Câmara e também nas redes sociais. A Câmara ainda teve tempo de aprovar a mudança nas regras para o comércio de ambulantes aqui na cidade. Nós vamos falar sobre esses assuntos e ouvir a sua opinião pelo 19 97102 1493. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Pastore Turismo, especialista em viagens 50+, conforto, segurança e mais de 35 mil passageiros embarcados. Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. A Conveste, responsável pelo vestibular da Unicamp, abriu ontem as inscrições para um simulado gratuito da primeira fase. A ideia é ajudar os estudantes a se prepararem melhor para a prova oficial. O simulado é feito pela internet e segue o mesmo modelo do vestibular, com questões de múltipla escolha parecidas com as da prova real. Os candidatos podem usar este teste para treinar o tempo, entender o estilo das perguntas e identificar em quais matérias precisam melhorar. Além disso, a própria Conveste oferece outros materiais de estudo, como provas antigas e exercícios. A participação é gratuita e as inscrições devem ser feitas online através do conveste.unicamp.br. Em resumo, o simulado é uma oportunidade para quem quer chegar mais preparado no vestibular da Unicamp e aumentar as chances de um bom desempenho. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto.
De segunda a sexta, o Acontece é o seu giro rápido das notícias regionais do Brasil e do mundo, com as informações mais relevantes do momento. Trazemos a você uma visão panorâmica dos principais acontecimentos, tudo em um formato ágil e dinâmico, para garantir que você esteja sempre por dentro do que está acontecendo. Não perca! De segunda a sexta, a partir da 1h da tarde, na tela da Band+. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 57 minutos, 10h57. Vamos saber o que é notícia no portal bandmulti.com.br. Teve muita gente que hoje foi ao cemitério municipal São João Batista, em Valinhos, e percebeu que o local não está aberto para visitação. Pois a Maria Eduarda Lopes está conosco aqui nos nossos estúdios, fez uma publicação no portal bandmulti.com.br e vai responder para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, por que é que o cemitério São João Batista está fechado para visitação hoje, Maria Eduarda. Bom dia para você. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bom dia. Isso mesmo, está fechado. Ó, se você acompanhasse o portal Bandmulti, não teria ido para fazer visitação, viu? Porque está lá falando que o cemitério foi fechado para a realização de uma dedetização por uma empresa especializada. O objetivo do serviço é prevenir a circulação de escorpiões e outras pragas. Mas para você que quer realizar a visitação, o cemitério vai voltar a funcionar normalmente amanhã e por volta das 7 horas da manhã. Dedetização, então, é a explicação. Isso, para os escorpiões. Outra reportagem publicada no portal bandmulti.com.br é para você que está em busca de recolocação no mercado de trabalho. Tem vagas abertas em um supermercado aqui na cidade de Campinas. Maria Eduarda. Isso mesmo. O Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas vai realizar amanhã, na quarta-feira, uma ação de seleção para cerca de 200 vagas de emprego, com parceria ao supermercado São Vicente. O processo seletivo acontece das 8 da manhã às 4 da tarde no Palácio da Cidade, localizado na Praça Guilherme de Almeida, no centro. E as oportunidades são destinadas à formação da equipe de uma nova unidade da rede, que será inaugurada em Campinas com uma jornada de trabalho modelo 5x2. Tem mais informações? Endereço? Conta tudo. Não esconda nada, Maria Eduarda. Não esconda nada. Só um minutinho aqui. Portal bandmulti.com.br, você tem mais informações sobre esse assunto. As unidades, portanto, que estão... as vagas que estão disponíveis para quem está em busca de recolocação no mercado de trabalho. O que é que você tem mais para o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes? Entre as vagas ofertadas, o maior número de oportunidades é para quem quer participar de cargo de operador de caixa, vai ter 50 vagas para esse posto e não exige ensino médio completo. Requer mais ou menos 3 meses de experiência, sem necessidade de comprovação formal, com um salário de R$ 2.338. Então é uma grande oportunidade, vai oferecer bastante benefícios como vale transporte, seguro de vida, vale refeição, café da manhã e da tarde no local, convênio médico, convênio odontológico, Well Hub, que é o Gympass, e programa de assiduidade. O que é isso? É para academia. Você pode... é tipo um vale academia. Isso, você tem um aplicativo, aí você tem acesso a vários planos. Então ele funciona como um passaporte para academia. Isso, é mais barato, normalmente compensa mais do que a mensalidade de uma academia conceitual. E o legal é que você consegue colocar os familiares também, até verdade. 3 contas ali. Vocês estão recebendo Gympass para fazer essa publicidade? Ainda não. Ainda não. Então siga, por favor, Maria Eduarda. Os interessados, então, devem comparecer ao Palácio
Palácio da Cidade, no dia 15 de abril, mais conhecido como amanhã, das 8 às 4 da tarde, e devem levar RG, CPF e carteira de trabalho. Portanto, mais informações você confere no portal bandmulti.com.br, que você tem ali os textos da Maria Eduarda Lopes, da Rafaela Oliveira, do Henrique Alves, de nossa equipe toda a postos, além de uma novidade, você tem também colunas dos nossos jornalistas, dos nossos comunicadores, tem a coluna de Carlos Batista, Ponte Preta e Guarani entende os regulamentos das séries B e C de 2026. Walter Sena tem sua coluna com histórias de bastidores do jornalismo campineiro. A última se chama O Disquete 17. Tem a coluna da Cida Haddad, já pensou nas ações para o mês de abril? A Amanda Costa, comunicadora da Play FM, também da Educadora. Algoritmo, Hoje Não, Meta e Google são condenadas por vícios em rede. DJ Fett, que também é comunicador da Educadora, Por Onde Começar a Ouvir Música Eletrônica. E a Ju Pedron, que é do nosso time aqui do Digital, o retorno do BTS entre expectativa, estratégia e experimentação. Só não tem ingresso, que eu tô tentando comprar essa desgraça faz uma semana e não consigo ingresso pro show do BTS. Maria Eduarda Lopes, bom dia para você, bom trabalho. Muito obrigada. 11h02. Nath Luquezzi, informação para você, motorista, já se programar para amanhã. Um trecho de uma avenida em Campinas terá um bloqueio e você já deve se programar se você mora, trabalha ou passa pela região do Jardim Aurélia, Nath. Até porque esse trecho vai ser bloqueado durante a madrugada do dia 15 de abril, então de amanhã para quinta-feira, dia 16, das 9 da noite até a 1 da manhã, o trecho ali da Avenida José Mário de Arruda Toledo. Então, só lembrando, no Jardim Aurélia, de quarta, dia 15 de abril, das 9 da noite até a 1 da manhã de quinta-feira, dia 16. A medida vai ser necessária aí para a ligação de uma rede de esgoto pela Sanasa. A interdição será na altura do numeral 550 da avenida, no trecho entre as vias José Pansetti e José dos Santos. A Avenida José Mário de Arruda Toledo é a via marginal da Avenida John Boy Dunlop. A INDEC definiu 2 rotas, então, de desvio durante essa interdição. Para as linhas do transporte público coletivo, o trajeto será, então, da Avenida John Boy Dunlop até a partir da Avenida Império do Sol Nascente. Será implantado um ponto provisório para atendimento das linhas 116, 119, 134, 210, 211, 212, 220, 230, 231, 240, 241, 249 e 289. Essas serão as linhas afetadas durante o dia de amanhã até quinta-feira. O ponto em frente ao Unimart Shopping ficará desativado e será implantado, então, um provisório nesse mesmo sentido ali na Avenida John Boy Dunlop. Agora, para os demais veículos, o desvio ocorrerá pelas vias José Pansetti, Império do Sol Nascente, Mário de Sampaio Ferraz e José dos Santos. O retorno no viaduto do Complexo Viário Luiz Lauro Ferreira Filho não será afetado. Às 11h04, ontem a Câmara Municipal de Campinas colocou em apreciação e em votação o projeto de lei, pedido de abertura de comissão processante para o vereador Vini Oliveira. O vereador Vini Oliveira, ele já foi alvo de um pedido de cassação no início do seu mandato, em que ele foi até o Hospital Mário Gatti, gravando num plantão do dia 1º de janeiro, primeiro dia de mandato. Acabou de ser empossado, foi até o Hospital Mário Gatti, fez gravações dizendo que médicos não tinham comparecido, que tinham batido o ponto e tinham saído, quando na verdade os profissionais médicos disseram que estavam em horário de janta e por isso ausentes naquele período no hospital. Isso deu toda uma repercussão, isso deu toda uma polêmica na internet. A comissão processante foi aberta na ocasião, 3 parlamentares, vereadora Mariana Conte, presidente, vereador Nelson Osseri como relator e o terceiro integrante da comissão, o vereador Nick Schneider. O relatório feito pelo vereador Nelson Osseri apontou que não havia motivo para a cassação do vereador Vini Oliveira, apesar do voto contrário da vereadora Mariana Conte. Uma vez apreciado em plenário, o vereador manteve o seu mandato. Desde então, outras polêmicas apareceram, outros vídeos polêmicos nas redes sociais repercutiram. E na semana passada, um advogado entrou com um pedido de abertura de comissão processante, porque isso não depende de nenhum vereador. Isso pode ser feito por qualquer cidadão,
desde que temos ali argumentos, justificativas para esse pedido. O vereador Guilherme Teixeira, embora esteja escrito Guilherme Leal aí, é Guilherme Teixeira, que é do PL e é um dos diretores da Câmara, um dos membros da mesa diretora da Câmara, por um regime, pela obrigação do regulamento interno, ele teve que fazer a leitura completa desse relatório. O relatório falava também sobre o caso anterior do Hospital Mário Gatti, mas trazia novos elementos sobre o comportamento do vereador Vini Oliveira do Cidadania na Câmara e também nas suas redes sociais, principalmente na votação a respeito da prorrogação de contrato das empresas que operam ônibus em Campinas por mais 2 anos até a entrada da nova empresa ou das novas empresas para assumirem o transporte público da cidade. Vamos acompanhar um trecho do que disse o vereador Guilherme Teixeira na leitura do relatório. Você vai ouvir que ao fundo tem vereadores conversando, tá um bololô. Todo mundo já sabia qual seria a votação, mas regimentalmente é preciso ler a denúncia e a gente traz um trecho dela para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, entender qual foi a base do pedido de abertura de uma comissão processante que poderia levar à cassação do vereador Vini Oliveira. Conduta que os membros do Poder Legislativo... Minutos, travou ali, vamos restabelecer, recolocar o trecho do vereador Guilherme Teixeira para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, acompanhar na íntegra, se possível for. Vamos tentar novamente aqui o trecho do vereador Guilherme Teixeira da leitura do relatório da comissão processante. Vamos lá. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Você está na Rádio Bandeirantes Campinas. Eu já adianto a você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, que o pedido foi votado e por unanimidade, incluindo vereadores do PT, vereadores do PSOL, ele não foi aceito, não foi acatado. Ou seja, os vereadores não abriram a comissão processante para investigar o colega parlamentar, o Vini Oliveira. Entenderam que não há motivos suficientes para essa indicação. Vamos tentar novamente um trecho da leitura do relatório da comissão processante na Câmara Municipal de Campinas. Éticas, morais e conduta que os membros do Poder Legislativo devem seguir durante o exercício de seus mandatos. A sua quebra de decoro ocorre quando um parlamentar age de forma incompatível com a dignidade do cargo ou com as normas da Casa Legislativa. No caso, em tese, foram observados atos que podem configurar conduta indecorosa, como, por exemplo, manifestações verbais de teor agressivo e comportamento que preliminarmente parece incompatível com a imagem do Legislativo, os quais excedem os limites de atuação parlamentar sujeito à devida apuração. Além disso, há indícios que podem configurar possível coação dos pares, conforme será demonstrado nessa peça e que demanda a análise e deliberação dessa egrégia Casa Legislativa, a fim de preservar a integridade e credibilidade da instituição. O argumento do direito de fiscalizar, embora fundamental, não pode, em tese, justificar condutas que, por meio de vídeos e outras manifestações, visem imputar ilicitudes a terceiros sem a devida comprovação, deturpar a realidade ou induzir o público a erro, merecendo, portanto, a análise aprofundada dessa egrégia Casa Legislativa. O direito fundamental de fiscalizar é relevante, mas não é supremo e absoluto, não se sobrepondo autorizando, nos casos concretos, as condutas que possam induzir a erro, desinformar, deturpar a realidade, criar contextos inexistentes ou, em tese, supostamente ameaçar seus pares na visão deste denunciante. Adicionalmente, em período recente, sob o argumento de defender o transporte municipal, o vereador tem proferido manifestações que, em tese, buscam confundir a população sobre as regras de um certame licitatório, ao defender a homologação imediata. O vereador tem feito acusações contra licitantes, sem, contudo, mencionar que outros participantes que ele indiretamente defende teriam adotado condutas similares nas vésperas da licitação. Questiona-se, portanto, a consistência de critérios aplicados a diferentes licitantes e, por extensão, a diferentes parlamentares. A atuação do denunciado, ao defender um lado e criticar o outro, levanta questionamentos sobre a natureza de seus supostos interesses. Tais indagações, que serão detalhadas nessa peça, justificam a abertura da comissão processante para uma análise aprofundada dos motivos e interesses envolvidos. Ademais,
No intuito de exercer pressão sobre o argumento de defender a população, o vereador, em diversas ocasiões e postagens, tem proferido manifestações que, em tese, podem ser interpretadas como possível coação de seus pares, utilizando-se do ambiente da Igreja Casa Legislativa, de maneira que preliminarmente parece inadequada. Ilustrativamente, menciona um link do Instagram. Questiona-se quanto ao vídeo existente ao link acima, o destinatário é a natureza das seguintes afirmações: vou expor tudo. Sugere a existência de informações relevantes. Caso existam provas de ilícitos, a não apresentação pública pode configurar omissão. Só vou apresentar 10%. Levanta a questão sobre a completude das informações e a motivação para a divulgação parcial. Não vou mostrar para não tomar processo. Indica uma possível cautela em relação à veracidade ou fundamentação das alegações. Vou expor tudo e vou, termo agressivo, segunda-feira. Tal expressão, se for proferida em dia de sessão, pode ser interpretado como uma tentativa de pressionar seus pares, especialmente aqueles que votaram pela urgência de determinado projeto, configurando em tese possível coação velada. Bom, essa é a base do pedido de abertura de comissão processante feito por um advogado aqui de Campinas e com a leitura do vereador Guilherme Teixeira, do PL, como membro diretor da Câmara, como membro da mesa diretora da Câmara Municipal. O vereador Vini Oliveira falou a respeito desse pedido. Ele tinha um tempo ali como liderança do Cidadania, ele é o único vereador de Cidadania, então ele é líder da bancada. Tinha 10 minutos de liderança no pequeno expediente, que é a primeira parte da sessão da Câmara Municipal. A leitura foi feita depois. Ele usou um pouquinho mais de 2 minutos, não gastou muito mais do que isso não, mas fez a seguinte defesa para a votação contrária à abertura da comissão processante. É disso que eu faço uma acusação com relação ao transporte, algo que poderia ser solucionado pelo Poder Executivo, que foi encaminhado a essa casa, a Câmara que não tem culpa pelo que acontece com o transporte hoje. E eu deixarei aqui algumas informações aos parlamentares dessa casa, da minha entrada no Ministério Público, das acusações que eu fiz, inclusive nas redes sociais. Então, todas as acusações que diz o denunciante que eu fiz nas redes sociais, encaminharei uma cópia a todos os vereadores, estão todas aqui. Eu dei entrada no Ministério Público no dia 6, dei entrada no Ministério Público com tudo que eu recebi de forma anônima. E também o denunciante em questão, presidente, uma pessoa um tanto quanto duvidosa, né? Ele cumpriu uma sentença de 4 anos por um crime bárbaro, né, que é o crime de pedofilia, e agora estou sendo denunciado por uma pessoa que foi condenada por pedofilia. Agora, falando do tema, estarei aqui dando também, mostrando aos vereadores, deixando explícito aos vereadores isso aqui pessoalmente também, a entrada que eu dei ao Ministério Público, que foi acusação de fato. Bom, então, resumindo, o pedido alegava que o vereador fazia denúncias consideradas vazias, pressionava os parlamentares que votaram a favor da prorrogação, insinuando que ele teria evidências e que usava as redes sociais para mentir, para criar situações falsas, para distorcer informações. O vereador Vini Oliveira disse que estava fazendo o papel de fiscalizador e que aquilo que ele insinuou que tinha em mãos, ele apresentou ao Ministério Público. Não falou publicamente o que é, mas diz que encaminhou para as autoridades competentes seguirem com a investigação. A votação teve a presença de 29 parlamentares. 29 vereadores estavam presentes. Não estavam presentes Felipe Marquesi, do PSB, Marcelo Silva, do PP, Mariana Conte, do PSOL e Rubens Gás, do PSB. Esses 4 ausentes na votação. O vereador presidente Luiz Rossini não vota, regimentalmente ele não vota. Todos os demais vereadores, sejam eles de esquerda, centro, direita, base do prefeito Dário, oposição ao prefeito Dário, vereador que não sabe se está para lá ou para cá, todos votaram contra a abertura da comissão processante. Inclusive vereadores do PSOL e do PT. A exceção é a Mariana Conte, que provavelmente também não concordava com a comissão processante, mas não quis assinar o recibo de votar algo a favor do vereador Vini Oliveira. Ponto. Até porque ela foi presidente da outra comissão processante, essa sim aberta, em que ela recomendou a cassação do colega parlamentar.
Mas curioso o comportamento da vereadora Guida Calisto, que subiu ao plenário, falou sobre os outros assuntos ligados à cidade de Campinas, mas fez questão de falar que votaria contra a abertura da comissão processante e argumentou por quê. 11h16, vamos posicionar a vereadora Guida Calisto, o trecho em que ela traz a explicação de por que votou contra a abertura da comissão processante contra Vini Oliveira. Eu quero deixar registrado aqui que tenho a tendência de votar contra esse pedido de CP, contra o vereador Vini, diante das acusações, porque do que foi apresentado não temos materialidade e não cabe nenhuma criminalização a um vereador, a um parlamentar que está fiscalizando o serviço público no nosso município. Diante disso, senhor presidente, só para registrar, eu tenho a tendência de votar contrário a esse projeto de pedido a esse pedido de CP contra o vereador Vini. Obrigada. E, de fato, votou contra a vereadora Guida Calisto. Eu quero deixar registrado. Ela deixou registrado não só na fala, mas também no voto, que seria contra o pedido de comissão processante. Além dela, a vereadora Paula Miguel, do PT, o vereador Wagner Romão, do PT, os 3 vereadores do Partido dos Trabalhadores, também votaram contra a abertura do processo de impeachment. O mesmo vale para os vereadores do PL, como Bene Lima, Débora Palermo, Guilherme Teixeira, um dos raros casos, o Otto Alejandro, que também foi alvo de uma abertura de comissão processante, de um pedido como esse. Então, os vereadores independentes de PT e PL votaram contra a abertura da comissão processante, todos. Mas teve um que fez questão de puxar a orelha do vereador Vini Oliveira e atacar e criticar os seguidores dele nas redes sociais. Foi o vereador Edson Ribeiro, do União Brasil, conhecido pelo seu jeito peculiar, simples de falar, aquele vereador que usa um chapelão, estilo Beto Carreiro, sabe? E ele não poupou o colega parlamentar de algumas críticas. Isso aqui é uma coisa que não tem nada a ver. Vou votar contrário isso aqui. Porque qualquer denunciazinha, qualquer problema já vem aqui, já quer... Para que isso? Não há tanta necessidade. Daqui uns dias, se nós espirrar aqui dentro, já está. Não é assim as coisas não funcionam assim. Então, Vini, você pode ter certeza que meu voto vai ser contrário e no mesmo instante também estou puxando a sua orelha aí, porque é negócio dos ônibus. Se nós não votamos aquela emenda lá, votar por 2 anos, dia 29 agora ia ficar sem ônibus a cidade de Campinas. Então, nós votamos 2 anos, mas você é um menininho novo, você vai entender. Então, se nós não votamos os 2 anos ali, Campinas ia ficar sem os ônibus. Wagner Romão, quero parabenizar o Wagner Romão também, que fez a emenda para 2 anos. Você sabe quem que é aquelas pessoas que realmente, dia 29, venceu, acabou? Lascou com a cidade de Campinas, gente. Põe na cabeça de vocês são oposição, mas vocês têm que lembrar do povo, vocês estão contra o povo. Eu não sei como que essas redes sociais de vocês, o povo não acredita ainda nessas redes sociais de vocês. Porque vocês só falam ladainha, só critica. Campinas, dia 29, agora ia ficar sem ônibus, aí era o prato cheio para vocês. Aí todo mundo está vendo? Essas pessoas que acompanham vocês nas redes sociais de vocês são os verdadeiros tontos que não sabem de nada. São tudo tonto. Porque se soubesse direitinho, não ficava acompanhando e elogiando. É isso aí mesmo, não pode aceitar isso. É otário que acompanha. Porque isso aí não tem cabimento uma coisa dessa. Esse vereador Edson Ribeiro, do União Brasil, que votou contra a abertura da comissão processante contra o vereador Vini Oliveira. O vereador Vini Oliveira tem nas redes sociais, no Instagram, a principal rede social dele, 276 mil seguidores. E fez uma postagem em que ele aparece com a roupa toda preta, com um colete à prova de balas e no colete a bandeira do estado de São Paulo. Ao fundo, imagens de ônibus, me parecem aqui ou o terminal central ou o terminal metropolitano que fica ali abaixo da rodoviária. E
Ao fundo, imagem preto e branco com esses ônibus. Um selo criado por ele mesmo, selo contra o sistema, em que tem as cores verde e amarelo, uma corrente e um punho fechado na cor dourada. E o texto para apresentar, para anunciar que o pedido foi negado: pedido de cassação contra Vini Oliveira por fazer denúncias contra a atual empresa de ônibus não avança na Câmara e é arquivado. E um texto simples: agradeço a toda a Câmara por entender a falta de materialidade no processo. Uma postagem que tem 1.421 curtidas até agora, com 132 comentários, em sua maioria aplausos, 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 e muita gente fazendo uma grande defesa do vereador, que é sim um fenômeno na rede social e já era antes de ser eleito. Recebeu, inclusive, a segunda maior votação na Câmara, com mais de 11.423 votos. O que eu penso a respeito? Não tem materialidade um pedido desse de comissão processante. Se o primeiro caso, lá no dia 1º de janeiro, que eu já achava um exagero, tinha um fato concreto por trás, que era a entrada de um parlamentar sem autorização no horário de serviço no Hospital Mário Gatti, atrapalhando sim, tumultuando o ambiente. Agora, porque ele posta isso, porque ele posta aquilo, então vai ter que caçar metade da Câmara, porque metade da Câmara parece que só legisla pelo Instagram. Não é só o caso do vereador Vini Oliveira. Isso vale para a Assembleia Legislativa, isso vale para deputado federal. Tem uns 300 deputados federais que eles recebem para ser tiktokers, que eles não são deputados, eles só fazem corte nas redes sociais. Então, se vai ampliar o pedido, tem que ampliar geral. Não é o caso. Não é o caso. Então, não tendo materialidade, você acaba dando para o vereador, e acho que foi isso que pensaram os opositores, os vereadores de esquerda, você acaba dando a munição que ele quer para dizer que ele é perseguido por fazer o trabalho dele. Então acho que a esquerda não quis assinar esse recibo, mas o vereador Vini vai usar a carta de super trunfo de eu sou perseguido porque eu trabalho. E faz parte do jogo. Aí cabe aos seus seguidores, aos seus eleitores, avaliar o trabalho que ele vem fazendo como parlamentar. Não foi o único assunto ontem, Nath Luquezzi, na Câmara Municipal de Campinas. Teve um outro projeto, esse sim, aprovado, e esse que mexe diretamente com a vida do campineiro. Sim, o projeto de lei complementar de autoria do Executivo, que estabelece, então, as mudanças nas regras para o comércio ambulante. A proposta, então, visa atualizar o marco regulatório das permissões do uso dos espaços públicos para os ambulantes. As novas diretrizes do projeto envolvem desde a concessão dessas permissões até mesmo as penalidades, os critérios da organização urbana. Entre os principais pontos está aí a proibição de que um mesmo permissionário possua mais de um ponto de comércio, medida que, segundo a justificativa do projeto, pretende ampliar o acesso às oportunidades de trabalho dentro do setor. Algumas peculiaridades, como as transferências, por exemplo. Pelo projeto, a transferência só poderá ocorrer depois de um prazo mínimo de 3 meses da concessão ou da última transferência. Além disso, o permissionário que transferir o seu ponto ficará impedido de solicitar uma nova autorização pelo período aí de 2 anos. A proposta também proíbe mudanças sem autorização prévia do poder público e estabelece regras específicas em caso, por exemplo, de um falecimento do titular, permitindo assim a continuidade da atividade para os herdeiros. Algumas penalidades também, o projeto institui um sistema progressivo para as infrações. As multas variam de 10% a 30% do valor ali da mensalidade, conforme a reincidência, podendo chegar ao cancelamento da permissão na 4ª infração. A lei exige que os comércios tenham 200 metros de distância mínima de escolas, clubes, associações, além de 250 metros entre pontos que exerçam essa mesma atividade. Há exceções, claro, previstas no caso de eventos culturais, esportivos e turísticos, nos quais será permitida a atuação temporária de ambulantes. Um último e rápido intervalo, na volta a sua mensagem aqui no Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. É com orgulho que o governo de São Paulo comemora os avanços na educação do estado. 4 em cada 5 alunos estão alfabetizados na idade certa. Orgulho. Meu filho já está lendo tudo. É meu orgulho. E pela primeira vez, o programa Alfabetiza Juntos SP está presente em todos os municípios. O governo de São Paulo está colocando a alfabetização na direção certa. Saiba mais em educaçãonadireçãocerta.sp.gov.br. Governo do Estado. São Paulo são todos. Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto.
Uma nova lei no estado de São Paulo vai tornar os cinemas e shoppings mais inclusivos para pessoas com autismo, também conhecida como TEA. A regra determina que todos os cinemas tenham pelo menos uma sessão por mês adaptada. Nessas sessões, o ambiente é mais confortável, ou seja, as luzes ficam um pouco acesas e o som é mais baixo para não causar desconforto. Além disso, os shopping também terão que criar espaços chamados salas sensoriais. Esses locais servem para ajudar as pessoas com autismo a se acalmarem caso se sintam sobrecarregadas durante o passeio. O objetivo da lei é garantir que crianças, jovens e suas famílias tenham mais acesso ao lazer e à cultura com mais conforto e inclusão. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. 11h27, o tempo urge, mas dá tempo da mensagem do nosso ouvinte pelo WhatsApp. Bom dia a todos, DJ Alê. Amigo Heitor Fredo, ontem eu fui na farmácia de alto custo na Unicamp, todo mês eu vou, né? No entanto, é a primeira vez que eu fui lá com a nova regra que tem a INDEC na Unicamp, né? Que vai multar com essa nova regra, foi a primeira vez. Então, para evitar problema, eu saí 6h10 da manhã daqui de casa, 6h30 estava lá, levei um banquinho, uma garrafa de café, água, porque abre às 8h30 a farmácia, né? Fui lá, sentei na fila, sem nenhum problema, deixei os outros bancos para as outras pessoas e 8h30 da manhã abriu a farmácia, saí de lá 12h45, chegando 6h30 da manhã, até aí, normal da Unicamp. Qual que foi a diferença? Atravessando a rua da Unicamp, tem uma linha branca, não pode parar carro ali, certo? Nesse tempo que eu fiquei da Unicamp, de 6h30 da manhã a 12h40, nenhuma viatura, ou a gente a pé, ou a cavalo, ou a moto, ou a jegue, ou o que seja, da INDEC lá, nenhum. Então, se não é para fiscalizar direito, nem comenta que vai fazer. Boa. E fiscalize outra coisa. Ou faz direito, ou não faz. Porque tinham diversas infrações de trânsito ali. Só naquele pedaço tinham mais de 80 carros parados em locais irregulares, só que eu vi. Um grande abraço a todos, DJ Ale. Fiscalização que começou no dia 16 de março e pelo jeito terminou no dia 17, porque foi só para inglês ver, pelo que está dizendo o nosso ouvinte, o DJ Ale. Mensagem aqui do Carlos Alberto Bueno, nota 0 para os vereadores de Campinas. Acompanhando esses parlamentares na Câmara Municipal ontem, o vereador Edson Ribeiro subiu na tribuna para falar um palavreado tosco, rude, de baixo nível. O Carlos Alberto escreve: como os pais vão chamar os filhos, crianças para assistir os vereadores? Mencionar na tribuna palavras assim, o presidente da Câmara, Luiz Rossini, não tomou nenhuma providência em chamar a atenção do vereador Edson Ribeiro, mas dizia diariamente José Arnaldo in memória, circo dos horrores. Ainda bem que ontem a minha filhinha de 8 anos não estava comigo na sala, já mostrei um pouco para ela como são os políticos brasileiros. Mensagem do Edson Elias, bom dia Heitor, bom dia Natália. Bom dia. Falando em redes sociais, o que estamos tendo de chamados influencers fazendo propaganda da China não está fácil. Figurinhas conhecidas agora tentando transmitir para você que a China é um paraíso. A mensagem também aqui do
Marco Bedin, que a gente reproduz amanhã porque o tempo está urgindo. O Carlos Henrique está chegando e daqui a pouco tem o Band Mulher. A chamada fala que você fala só de fofoca, mas não é só isso não, Nath Luquez. O que vai ter hoje no Band Mulher? Hoje a gente vai falar sobre transição de carreira, vamos falar sobre alopécia, queda capilar e também vamos falar sobre um tabu, vida sexual após os 40 anos. Tudo isso e muito mais às 1h30 da tarde. Eu espero você. Trabalhos técnicos de Alan Zanelato na mesa de som, Edson Freitas na Central Técnica, coordenação do Gil Kleber. Um grande abraço para você e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Pastore Turismo, especialista em viagens 50+, conforto, segurança e mais de 35 mil passageiros embarcados. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Sente o peso. RB Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Você está ouvindo o